Boa tarde, seja bem-vindo ao especial Covid-19 na RTP Açores. Pelo 7º dia consecutivo não há registro de novos casos na região. Por outro lado, verificaram-se mais 3 recuperações e um óbito. A vítima tinha 86 anos de idade e estava internada no hospital de Ponta Delgada. Quanto aos recuperados, são 2 homens de 28 e 40 anos de idade e uma mulher de 29 anos, todos residentes em São Miguel. São 16 horas, é tempo, Marta Silva, boa tarde, de atualizar toda a informação relacionada com o surto de Covid-19 nos Açores, numa altura em que o total de casos ativos está nos 86. Boa tarde, João. De facto, como disseste e de acordo com o comunicado da Autoridade Regional de Saúde, ao dia de hoje não se verificam mais casos de doentes Covid nos Açores. Há a salientar que depois de 400 análises realizadas pelos 2 laboratórios certificados da região, todos os resultados foram dados como negativos. Por outro lado, há mais 3 recuperados na região, o que eleva para 40 o número de doentes que acabam por se libertar da doença e que de facto são dados animadores que acabam por trazer em termos de resultados ao dia de hoje e à hora atual 86 casos positivos ativos na região. A lamentar por outro lado um óbito, uma utente que estava internada no hospital de Ponta Delgada e que está associada à cadeia de transmissão local do lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste. De recordar que a região se mantém em estado de contingência, é um estado de contingência que irá manter-se até o dia 1 de maio e foi, no fundo, decretado pelo Governo Regional com medidas restritivas que incluem as cercas sanitárias, como é sabido. É um estado que não sabemos se irá ou não ser renovado a partir do dia 1 de maio. Sabemos, à data de hoje, que o estado de emergência não será renovado a nível nacional. O Presidente da República já adiantou que o nível de alerta será, então, reduzido para o nível de estado de calamidade pública. Neste momento, o Tiago Lopes já se encontra aqui para atualizar toda a informação ao dia de hoje sobre a evolução do surto da Covid-19. Boa tarde, novamente a todos, desde ontem. Fazemos novo ponto de situação, como vem sendo habitual ao longo dos últimos dias, naquilo que concerne à evolução do surto pela Covid-19 aqui na região. Ontem terminámos o ponto de situação diário com 787 casos na região. Desses 787 casos, 235 tiveram resultado negativo e 552 aguardam por colheita ou resultado da análise laboratorial. Até às 0 horas de hoje deram entrada a 317 novos casos. Desses 317 novos casos, 101 tiveram resultado negativo e 216 aguardam por colheita da amostra biológica ou análise laboratorial. Em termos das vigilâncias ativas, ontem tínhamos 2.051 pessoas em vigilância ativa por parte das autoridades de saúde ao nível local e temos hoje 2.052, o diferencial de apenas uma pessoa, sendo que dessas 2.052, 658 encaminhadas através da linha de saúde Açores e 1.394 por intermédio das delegações de saúde. No que diz respeito aos internamentos, temos atualmente 30 utentes internados em unidades de saúde da região, um diferencial em baixa relativamente ao dia de ontem, pela infelicidade de registarmos hoje a ocorrência de 2 óbitos, a quem que lá está, às respectivas famílias também manifestamos os nossos sentidos pêsames. 2 óbitos, esses ocorridos no Hospital do Divino Espírito Santo, de uma utente do sexo feminino de 86 anos que se encontrava internada após encaminhamento há uns dias atrás da estrutura inicial para idosos do lar do Nordeste, da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste, e de um utente
que já tinha sido admitido no Hospital do Divino Espírito Santo, de 56 anos, do Concelho de Ponta Delgada, e que já estava internado e que no âmbito da cadeia de transmissão, um utente internado e que já estava com cuidados paliativos instituídos e que no âmbito do seu internamento foi também infectado por via da cadeia de transmissão secundária verificada no Hospital do Divino Espírito Santo. Por esta via temos 13 utentes internados no Hospital do Divino Espírito Santo até o momento. No Hospital do Santo Espírito mantemos o mesmo registro, 4 utentes internados, com um deles em cuidados intensivos. No Hospital da Horta, um utente internado e os 12, como ontem, utentes internados no Centro de Saúde do Nordeste, na Enfermaria Covid, que foi criada para o efeito. Em contexto domiciliário temos 55 utentes, 2 na Ilha Terceira, 4 no Faial, 3 na Graciosa, 9 no Pico, 1 em São Jorge e 36 em São Miguel. Uma revisão aqui também em baixa do número de utentes em contexto domiciliário, nomeadamente na Ilha de São Miguel, por via do registro de 3 casos de recuperação de infecção pela Covid-19, neste caso concreto de um utente do sexo masculino de 28 anos do Concelho da Ribeira Grande, que é o primeiro caso de recuperação de um utente infectado, no caso concreto do Concelho da Ribeira Grande, e outros 2, um outro utente do sexo masculino de 40 anos do Concelho de Ponta Delgada e uma utente de 29 anos do sexo feminino, também do Concelho de Ponta Delgada, que haviam sido diagnosticados positivamente para infecção pela Covid-19 após cumprimento do seu período de quarentena em unidade hoteleira. Portanto, neste momento em Ponta Delgada temos um número de casos recuperados que ultrapassa o número de casos ativos, sendo que na região nós temos neste momento 40 casos de recuperação de infecção pela Covid-19, 26 deles registados na Ilha de São Miguel, 8 na Terceira, 1 no Pico e 5 na Ilha de São Jorge. Temos este acréscimo do número de óbitos, passam a ser 13 neste momento na região, todos eles registados na Ilha de São Miguel, com uma média de idades de cerca de 84 anos e todos do sexo feminino. Por oposição, o número de recuperados com uma média de idades de 39 anos, maioritariamente também do sexo feminino, com um tempo médio de recuperação destes casos recuperados de sensivelmente 21 dias. Assim sendo, temos atualmente na região 85 casos positivos ativos de infecção pela Covid-19, 61 deles registados na Ilha de São Miguel, 3 na Terceira, 9 no Pico, 2 em São Jorge, 5 no Faial e 5 na Ilha Graciosa. E, portanto, fazendo um ponto de situação global desde o início do surto na região, temos até o dia de hoje registados 7.223 casos, 6.317 deles tiveram resultado negativo, 768 aguardam, que é o somatório dos de ontem e dos de até à meia-noite de hoje, a par dos 85 positivos ativos que eu referi ainda agora, e bem como os 40 recuperados e os 13 óbitos registados. Feito o ponto de situação, deixaria então agora aqui um espaço para poderem colocar questões. Eu começava por perguntar-lhe se os dados de hoje já refletem a terceira ronda de testes no Lar do Nordeste. Neste momento ainda não, ainda continuamos a aguardar pelos resultados da terceira ronda de testes para despiste de infecção pela Covid-19, que foram realizados tanto a utentes como a funcionários do Lar da Santa Casa Misericórdia Nordeste. Contamos tê-los durante o dia de hoje, mas ainda não se encontram refletidos nestes dados. Perguntar-lhe ainda, nós sabemos que no continente vai ser proibida a deslocação entre concelhos a partir do dia 1 de maio, portanto entre 1 de maio e 3 de maio. Nos Açores ainda não sabemos, ainda não foi dito nada sobre isso, mas perguntar-lhe se, do ponto de vista da Autoridade de Saúde Regional, se isso é uma medida que faz sentido também nos Açores. Temos que avaliar, ainda hoje de manhã tivemos uma reunião também com representantes e com responsáveis dos municípios da região,
e estamos a avaliar essa situação. Tem que ser realizada de forma concertada e articulada e, como vocês devem compreender, nos últimos dias a evolução do surto tem sido mais favorável e, portanto, temos que atender a essa própria evolução, àquilo que são as nossas perspectivas e os cenários futuros, num curto espaço de tempo, atendendo a tudo aquilo também que já foi comunicado naquilo que diz respeito à continuidade ou não continuidade do estado de emergência e das medidas mais restritivas que têm sido implementadas aqui na região. E, portanto, conforme também já tenho transmitido, a seu tempo iremos comunicar também de que forma é que poderão existir alterações nessas medidas. Perguntar-lhe ainda, que já falou sobre este assunto 3 vezes no mínimo, continua a haver discrepância entre os dados da DGS e os dados da Autoridade de Saúde Regional. Perguntar-lhe se já houve algum contacto com as autoridades nacionais para haver aqui um acerto de passos. Vou ser muito sincero, nós tentámos, em determinada altura, da parte da Direção-Geral da Saúde, houve esse esforço. Foi um esforço conjunto de preenchimento diário de uma base de dados, de maneira que a informação fosse remetida atempadamente e não houvesse inconformidades nos dados registados, mas a partir de determinada altura, muito sinceramente, com o avolumar de trabalho que nós também tivemos, foi um processo que acabámos por descurar, muito sinceramente, e não temos enviado essa informação à Direção-Geral da Saúde e vai ao encontro daquilo que já temos transmitido. Os dados que nós apresentamos são apresentados diariamente, são o mais fidedigno que pode ser e haver e comunicado da nossa parte, e são estes que devem ser tidos em consideração por todos aqueles que tenham interesse em acompanhar a evolução do surto aqui na região, seja a população em geral, seja os órgãos de comunicação social. Este diferencial, muito sinceramente, acho que não será de questionar. É uma situação que não foi, digamos que, devidamente conformada ao longo deste tempo. Agora, nesta fase, também penso que não será o mais importante agora neste momento. Sei que disse mesmo agora que a seu tempo irá anunciar o levantamento de medidas, mas nós já começamos a ver nas redes sociais algumas mensagens, alguns serviços a anunciarem a retoma na segunda-feira, cabeleireiros, clínicas. É legítimo estas pessoas estarem já a preparar a retoma da sua atividade? Efetivamente é uma situação que também temos vindo a acompanhar. Por várias vias vão sendo comunicadas essas situações e ainda ontem à noite, já a uma hora bastante adiantada, tive a oportunidade de entrar em contacto com os responsáveis das Forças de Segurança aqui na região, nomeadamente da Polícia de Segurança Pública, no sentido de estarmos concertados naquilo que foi já comunicado publicamente, nomeadamente por via de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, decorrente da reunião que foi realizada recentemente no IFARMED, e, portanto, para não existirem interpretações erróneas ou excessivas daquilo que foi comunicado. Estamos a fazer esse trabalho em conjunto, tal como temos vindo a fazer ao longo dos últimos dias e das últimas semanas, também com as forças de segurança, porque até vigorar o estado de emergência são eles responsáveis pela sua implementação e manutenção, e estamos a fazer esse trabalho em conjunto. Portanto, essas situações que vão sendo detectadas, vamos corrigindo pontualmente, no sentido de melhor elucidar e esclarecer os diferentes responsáveis também ao nível do comércio local e da própria população em geral sobre aquilo que irá ocorrer agora ao longo dos próximos dias. Havendo ainda essa incerteza sobre aquilo que irá ocorrer ao longo dos próximos dias, como eu disse, porque estamos a fazer essa avaliação e a seu tempo iremos comunicar de que forma é que irão ocorrer essas alterações, mas para que não existam aqui, digamos que, avanços e recuos e situações desconformes, estamos a fazer essa articulação também com as forças de segurança. Quando é que prevêem que possa ser anunciado
Eu compreendo que existe alguma ansiedade, efetivamente, da parte da população e de todos nós de sabermos quando é que nos irá ser dada a ordem de soltura, digamos assim, das medidas de confinamento que têm sido implementadas nos últimos tempos. Mas é importante novamente relembrar isso. Apesar de todas as medidas que têm vindo a ser implementadas e que possam ser aliviadas ao longo dos próximos dias, devemos ter isso em atenção, fazê-lo com a devida, cautela, porque o surto não se pode dizer de forma perentória que está controlado. Temos que manter na mesma aquelas medidas de precaução básicas e de prevenção básicas que nós temos vindo de forma insistente a transmitir, e iremos comunicar esse possível alívio ou não das medidas implementadas nas últimas semanas, dentro do mais curto espaço de tempo, compreendendo que lá está toda a ansiedade e o desejo da população de saber quando é que poderão retomar, volto a dizer, não a normalidade das suas e de todas as nossas vidas, porque irá ser uma normalidade completamente diferente daquela que conhecemos há umas semanas atrás, mas com, digamos, um maior conforto daquilo que poderá ser a livre circulação entre todos nós. A TAP também anunciou que a partir do dia 15 de maio vai voltar a voar diariamente para os Açores. Pensando aqui só na saúde dos açorianos, pergunto-lhe se a Autoridade de Saúde Regional considera esta uma decisão precipitada ou não. É uma decisão que vem no seguimento da própria avaliação que a companhia aérea, que os responsáveis, nomeadamente em território continental, e todos nós estamos a fazer e a acompanhar, e não tendo da nossa parte tutela direta sobre aquilo que são as decisões tomadas naquilo que concerne a esse assunto em particular. Estamos a fazer também esse acompanhamento e a fazer essa avaliação sobre aquilo que irá ser a nossa resposta e a nossa atitude e o comportamento ao abrigo daquilo que é o Estatuto Político-Administrativo próprio da região, para melhor lidarmos com essa nova realidade e com essa normalidade, ou regresso à normalidade, como eu estava a dizer. Importa dar novamente nota disso, que este dito regresso à normalidade vai exigir de todos nós, digamos que um novo contrato social com todos, porque todas estas medidas de distanciamento físico, de etiqueta respiratória, de lavagem frequente das mãos, utilização das máscaras de uso comunitário ou de uso social, nos ambientes mais fechados, com maior circulação de pessoas e presença de um número significativo de pessoas, vai exigir de todos nós aqui a manutenção de alguma atividade mais regrada, que, como eu digo, não vai ser o normal a que todos nós estávamos habituados. Vai ser uma fase de adaptação e que nos mais diversos âmbitos, seja o turismo, seja os transportes, seja a saúde, como também já foi falado, relativamente a essa matéria, de voltarmos à atividade assistencial dita normal, mas que também nunca será normal, que estamos também a avaliar esse regresso, para que não descuremos essa possibilidade de ocorrência de um novo foco infeccioso, nomeadamente aqui na região, e sejamos surpreendidos por descurarmos eventualmente em demasia algumas dessas medidas. É um equilíbrio que é difícil de atingir, é uma faca de dois gumes. O próprio Sr. Primeiro-Ministro também já teve a oportunidade de referir isso, de que poderá haver avanços, poderá haver recuos, poderemos dar 2 passos em frente e 2 ou 3 atrás, porque efetivamente é desconhecido o caminho que nós temos pela frente. E por isso é que eu volto a dizer, é um caminho que nós temos que trilhar em conjunto, de forma mais concertada e articulada possível, respeitando todas as divergências e diferenças de opinião, mas que tem que ser feita de forma conjunta para continuarmos a dar a boa resposta que temos vindo a dar ao longo das últimas semanas. As associações de turismo e os empresários do setor têm manifestado preocupação em relação à retoma do setor. Inclusive, a tutela anunciou que está a preparar um manual de boas práticas Covid-19. A questão é,
que medidas concretas é que, na sua ótica, devem constar neste manual? É um trabalho que nós também estamos a fazer. Não quero com isto voltar a dizer novamente e responder praticamente sempre da mesma forma, de que estamos a avaliar e estamos a acompanhar, mas a verdade é mesmo essa, ou seja, indo ao encontro daquilo que eu acabei de referir há pouco, aos mais diversos níveis, ao nível dos transportes, ao nível do turismo, ao nível da saúde, ao nível da educação, que ainda não falámos também aqui, ou seja, todas estas áreas têm que agora ser vistas de uma outra perspectiva, da perspectiva de quem já experienciou, está a experienciar e irá experienciar um recente e um novo combate à infecção pela Covid-19 e, portanto, temos que ponderar e estamos a tentar trabalhar de forma concertada, quer na elaboração desse manual ou plano de boas práticas ou de recomendações no âmbito do turismo, a par de outras e de forma mais genérica, volto a dizer, aquela que também foi anunciada e que se encontra ainda em discussão pública, que é o roteiro para a saída da pandemia pela Covid-19. E, nesse sentido, apelar a todos aqueles que tenham tido a sua experiência ao longo destas últimas semanas e ao longo deste mês e pouco de combate à pandemia, que manifestem as suas preocupações, manifestem sobretudo as suas propostas para que possamos de forma integrada dar a melhor resposta ao longo das próximas semanas. O passaporte sanitário está a ser equacionado, como em alguns países europeus? Peço desculpa? Passaporte sanitário. É uma medida que também carece, e já foi falada, e que carece nomeadamente daquilo que é, ou daquilo que poderão ser os testes serológicos e os testes imunológicos que poderão ser feitos à população. Neste momento, o novo coronavírus, volto a dizer, tem uma grande incerteza a envolvê-lo. Não sabemos efetivamente dos casos recuperados quanto tempo poderão permanecer sem casos de reinfecção, atendendo a que já há registro de casos de reinfecção em outros países do mundo. Isso aplica-se no mesmo aspecto relativamente à imunidade que uma pessoa que tenha tido contato com o SARS-CoV-2, saber até que durante quanto tempo é que ficará imune e até que, digamos, de que forma é que efetivamente ficará imune a uma possível reinfecção. E não há certezas neste momento relativamente a essa matéria e, portanto, falar neste momento já num passaporte ou num certificado de imunidade, não digo que seja precoce, mas ainda carece aqui de muita reflexão e de maior aprofundamento sobre tudo aquilo que infere sobre essa certificação ou essa declaração. E isso já foi dado nota publicamente também. O Instituto Nacional de Saúde, o Dr. Ricardo Jorge, está a fazer esse trabalho de investigação. Estamos a acompanhar, através dos responsáveis das unidades laboratoriais aqui da região, que fazem parte do Centro da Rede de Vigilância Nacional, todo esse trabalho que está a ser realizado e, portanto, estamos a acompanhar tudo aquilo que é a mais recente evidência científica naquilo que diz respeito à resposta à infecção pela Covid-19 e, se for necessário, depois integrar e adaptar também essa modalidade de certificação de imunidade de grupo ou imunidade individual. Assim o faremos, desde que toda a evidência científica também suporte essa decisão. No telejornal de ontem, o Secretário Regional de Educação dizia que está a aguardar parecer da Autoridade Regional de Saúde para saber como e em que moldes e quando serão reabertas as aulas presenciais para os alunos do 11º e 12º ano. Ao nível das medidas para garantir essa segurança, o que é que pode dizer para já que está a ser preparado? Pouco ou nada, porque é como eu estou a dizer, neste momento transmitir qualquer tipo de informação sobre os diferentes assuntos que aqui falámos, ou sobre as diferentes áreas, educação, transportes, saúde, turismo, é ainda precoce neste momento atual, no dia de hoje e às horas que vivemos, porque ainda estamos a fazer essa avaliação. Ainda há pouco colocaram também essa questão relativamente àquilo que irão ser os resultados das mais recentes análises laboratoriais que ainda se estão a processar.
e conforme tenho dito, pois embora muitas vezes possa não ser devidamente compreendido, mas é mesmo hora após hora e dia após dia que nós estamos a fazer esta avaliação. Claro que nós já temos algum trabalho de base e poderia comunicar aqui algum entendimento sobre aquilo que será esse regresso possível à atividade letiva, ao setor turístico, ao setor dos transportes, à saúde também, conforme também já tem sido questionado, mas é ainda precoce porque neste momento ainda estão a ser alicerçadas todas essas possibilidades com o mais recente conhecimento que temos, nomeadamente ao nível da região, da evolução do surto e, portanto, no mais curto espaço de tempo, contamos realmente de comunicar todas essas decisões sobre estas diferentes matérias. Do Correio dos Açores, se a TAP voltar aos voos diários a partir de 15 de maio, vão continuar a ser feitas as quarentenas de 14 dias em unidades hoteleiras para todos os que cheguem? Vai ao encontro daquilo que eu disse há pouco. Estamos a avaliar essa situação e consoante a evolução e o conhecimento, como eu disse ainda há instantes, sobre o surto aqui na região, iremos decidir da melhor forma, mas com o devido suporte para o decidir, sem ser com base em achismos, digamos assim. Fica aqui feito o ponto de situação ao dia de hoje da evolução do surto na região. A Autoridade Regional de Saúde aqui a dizer que muito em breve serão anunciadas as eventuais medidas de alívio na região, isto no que diz respeito ao estado de contingência que ainda vigora nos Açores até dia 1 de maio. Tiago Lopes aqui a fazer um ponto de situação também ao nível da retoma do turismo, do setor do turismo e também da educação, mas a dizer que tudo isso está a ser trabalhado e que para já ainda não é possível adiantar medidas concretas ao nível destes dois setores. Foi também aqui revelado que em vez de um óbito, como dissemos no início desta conferência, são 2 os óbitos a registrar o dia de hoje, um deles relacionado com a cadeia de transmissão local do Lar do Nordeste, o segundo óbito relacionado com a cadeia de transmissão local do Hospital de Ponta Delgada. São então agora, à data de hoje, 13 o número de óbitos registados, há 65 casos positivos ativos, 40 doentes recuperados e 30 doentes internados. Está assim feito o ponto de situação nos Açores, uma conferência de imprensa acompanhada pela Marta Silva e também pelo Alexandre Jesus. A Autoridade de Saúde a anunciar então mais um óbito nos Açores, face à informação que tínhamos avançado no início deste especial informação. É um homem de 56 anos que estava internado no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada. Quanto ao número de casos ativos nos Açores, está neste momento nos 85. A nível nacional, já morreram quase 1000 pessoas com Covid-19. O total de óbitos está agora nos 973. Há mais de 24.500 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus em todo o país e em Portugal já recuperaram da Covid-19 quase 1.500 pessoas. É o ponto final neste especial informação. Eu regresso já a seguir com as notícias do Atlântico. Boa tarde, fique bem. Mantenha-se em segurança.